meu querido, nós estamos começando mais um episódio do InterpretaCast. Esse é o episódio Por que ninguém entrevista vestibulandos. Queria dizer pra você que eu acho que eu estou sendo pioneiro nessa ideia, né? Provavelmente alguém vai copiar? Vai copiar. Essa pessoa vai ter mais seguidores que eu e, portanto, vai ficar famoso o podcast dela antes do meu? Vai também, mas essa é a vida, né, Vitão? O que vão fazer? Não tem o que fazer. Eu fui o pioneiro, tá registrado, tá publicado, eu estou entrevistando vestibulandos. Você vai dizer, mas professor, eu já vi um monte de podcast. Não, você viu o podcast com aprovados, contando como foi a rotina maravilhosa deles e o que eles fizeram para ser aprovados, e provavelmente o entrevistador fazendo propaganda do seu grande trabalho que aprovou o aluno em 39 universidades e assim por diante. Mas nós estamos aqui hoje não para falar desse momento, nós estamos aqui para falar do quanto o vestibulando come o pão que o diabo amassou. Do quanto é difícil ser vestibulando, e para isso eu pedi ajuda, então eu estou aqui, aquela câmera lá vai mostrar, com o Dudu. Oi, Dudu, tudo bem? Estamos aqui com a Ceci. Oi. Dudu e Ceci é uma dupla sertaneja, eles podem formar, eles podem fazer um desenho animado. Dudu e Ceci não parece nome de desenho animado, Vitão? Que o cara olha assim, Cartoon Network, Dudu e Ceci. Tinha o Dudu e Edu, agora é o Dudu e Ceci. Eles estão aqui, o Eduardo e a Cecília foram meus alunos já nos conhecemos, somos amigos, estamos aqui para bater um papo, para mostrar para você a realidade dura que o vestibulando. Hoje nós vamos falar do que ninguém fala. Porque na hora que a pessoa é aprovada e ela conta das aulas e tal, fica tudo no campo da idealização. Hoje nós vamos falar sobre a realidade. Bom dia, Dudu. Tudo bem com você? Tudo certo, né? Tá um pouco ansioso, cara? Cara, sim. Fica tranquilo, cara. Toma uma aguinha, tá tudo certo. Ceci, você tá bem? Tá tudo bem? Então eles toparam, né? Toparam essa loucura. Nós vamos começar falando o seguinte, ó. Pra você que tá em casa, ver como a gente tá falando a verdade. Que dia é hoje? Hoje é que dia, Vitão? 20 de julho? Nós estamos gravando esse episódio no dia 20 de julho e ele vai ser postado pra você em outubro. Como se tivesse faltando um mês pro Enem. Então nós vamos simular como se nós estivéssemos lá naquele dia, tá? Dia 2 de outubro, a princípio, se não der nenhum problema no meu calendário, vai pro ar. Não é a primeira vez que vocês fazem vestibular, né? Vestibulando. Sei que vocês não querem falar muito sobre isso, mas não é a primeira vez. Eu quero saber de vocês assim, como é que vocês estão se sentindo agora, com a proximidade, entre aspas, das provas de final de ano, comparado a outros anos? Quem quer começar? Queres começar, Ceci? Eu acho que eu tô bem mais tranquila que os outros anos, porque já me abalei tanto, sabe? Parece que nada abala mais, assim. Tu já passou por essa experiência. Não dá pra ficar pior do que já foi, sabe? Então, pra ti, tu não tá com aquela... Esse ano, tu não tá com aquela ansiedade assim, meu Deus, o Enem tá chegando, o vestibular tá chegando. Pra ti, tá mais tranquilo. Eu acho que sim. Só quero que passe logo e acabe e que eu me livre logo disso. Tu tá mais com aquela visão pessimista do quero me livrar desse inferno. Isso, pessimista. Sim. É isso? Tá, e em outros anos já foi? Era assim? Não, nossa, mas... Conta um pouquinho então pra mim, vamos começar com você, que eu sei a resposta. Porque eu te conheci em outra época, você lembra, né, Laura? Essa Cecília não é a Cecília que eu conheci. Então conta como você era em relação à ansiedade pra fazer a prova antes e o que você acha que mudou agora. Eu era muito ansiosa pra fazer prova, sempre fui, assim, de chorar antes, durante, depois da prova, ter crise de ansiedade na prova, e que a minha vida depende dessa prova. E é um desespero, e na semana antes do Enem não conseguia comer. Não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Literalmente parava tudo, assim. Parava tudo. Eu lembro com o Dudu, assim, da gente tentando sair pra almoçar, eu não conseguia comer. Antes de vestibular, eu não consigo comer. Sério mesmo. É. Mas isso ainda acontece agora ou agora já amenizou um pouco? Cara, vamos ver no final do ano, né? Mas pros vestibulares de metade de ano que eu fiz, foi bem tranquilo, assim. Não tava dando muita bola e... Entendi. Foi mais leve. Mas e tu acha que isso se deve a alguma preparação que você fez? Alguma coisa que você se conscientizou? Você faz terapia ou algo do tipo? Ou foi uma coisa tipo, você foi vencida pelo cansaço? Essa porra dessa prova. Eu acho que eu fui vencida pelo cansaço. Agora já tá na vibe. Entendi. E Dudu? Cara, o meu caso é um pouquinho de oposição com a Ceci, que o meu, na realidade, só foi aumentando. Na expectativa de um mês é ter muita fé no que tu já fez, né? Mas eu tô me borrando de medo, eu tô... Tu tá naquela pilha do cara, o Enem tá chegando, vestibular de novo e tal. Eu nunca estive tão ansioso, porque eu tô no meu 3º ano de cursinho, e
pelo menos em todos os outros anos, eu sempre tive algo para progredir. Sempre teve coisa nova para estudar. Nesse ano, parece que eu atingi muito um platô, né? Entendi. A progressão não foi algo mais tão claro. De repente ficou muito difícil. Eu até que consegui levar os outros anos com acompanhamento psicológico e coisa, mas esse ano eu tive que intensificar, porque pega muito isso de... Às vezes parece que tu perde o propósito, tu se esquece por que tu tá nessa, de tanto tempo que tu fica nessa de pensar em cursinho, passar e passar. E eu nunca tive tão ansioso quanto esse ano. Cara, esse é um papo bem complicado, na verdade, porque pra galera que tá em casa entender, então, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que quem é vestibulando vai me entender, você vai me entender. Não vou entrar em detalhes aqui de qual foi a nota deles no ano passado, não vou entrar em detalhes de quantos anos de cursinho o Dudu quis mencionar ali, mas eu não sou, né, chato a esse ponto, porque ninguém gosta de falar sobre isso. Você que tá em casa não gostaria de ser entrevistado e alguém te perguntando assim, qual foi tua nota? Mas quantos anos de cursinho tu tem? E quanto que tu evoluiu de um ano pro outro? Pô, sacanagem. Não vou fazer isso, né? Mas pra galera que tá em casa entender, o Dudu e a Cecília, eles já estão num ponto assim, ó, chegaram numa nota legal. Os dois querem medicina, óbvio, mediciners, né? E eles chegaram numa nota que dá pra passar em várias coisas, menos medicina. E por que eu tô contextualizando isso? Porque quando você chega nesse ponto, as reações são essas duas possíveis. Porque o que acontece? Quando você que tá em casa, quando você tá com uma nota 580 no Enem, cara, é muito fácil evoluir. Tá? Você que tá em casa, eu tô falando na boa, tá? Não fica bravo comigo. Se você tem 580 de média, você consegue evoluir só com os podcasts, cara. Você não precisa nem comprar meu curso. Se quiser comprar, as vagas estão abertas. Mas não precisa nem comprar, tá? Tem cupom de desconto. Não precisa nem comprar, tá tudo certo. Com o podcast, só pegando as dicas e vendo olha, tudo, você evolui. Quando você tá com 680, ainda dá pra evoluir tranquilo, com umas aulas ali e tal. Se você chegar no 780 e você quer passar em medicina, precisa de 800 e pouco, cara, é um parto, cara. É um parto. A gente pensa assim, ó, não, você tá com 760 pra fazer 800, é só 40 pontos. Não, mano, não. Evoluir 40 pontos de quem tem 580 para 620 é uma coisa. De quem tem 680 para 720 é outra. Quem vai a 780 para 820 é um caos. Então ali, ó, o cara fica naquela. E aí, vencida pelo cansaço, eu vou fazer essa prova aqui também. Se der Deus, não der, já vou jogar tudo pro alto. Ou o cara fica assim, ó, caraca, eu já tô com uma nota legal. Eu preciso fazer a prova e eu preciso ir melhor nesse troço, né? E o que acontece? Essas vivências que vocês vão tendo vão te direcionando pra isso. E eu acho muito legal de observar que vocês dois falaram uma coisa que interessa bastante pra mim, pra quem tá ouvindo esse episódio, é que neste ano de 2023, esse episódio tá sendo gravado em 2023, vocês estão em situações diferentes das de 2022. Sim, com certeza. Bem diferentes. Pode ser mais nervoso, menos nervoso, mais aquilo, diferentes em relação a vários fatores. Porque a galera que tá em casa agora, o que é o maior medo do vestibulando? Ter que fazer mais um ano de cursinho. E aí ele automaticamente pensa assim, ó, tudo de novo. Mas não é de novo, não é uma repetição. Você vira outra pessoa e chega em outro momento. E agora vocês estão em outro momento que vão ter que lidar com isso. Pô, essa calma, né, que você diz assim, aparente tranquilidade, pode vir acompanhada de desmotivação. Cara, esse como é que tu tá se sentindo? Porque tu perguntou e isso me veio. Como é que tá a tua motivação pra encarar essas provas? Motivação zero. Não, esse ano, Laura, meu Deus do céu, nem queira saber o caos que tá sendo esse ano pra mim. Que essa questão de evitar ao máximo fazer mais um ano de cursinho, eu tentei evitar a todo custo. Dudu sabe? A Cecília, pra vocês saberem, eles foram meus alunos num curso pré-vestibular presencial aqui em Floripa, e na época eu era orientador desse curso. E o orientador de estudos é o que eu faço no Projeto Lauro, sem a conversar. E a Cecília entrava na sala, e a única frase dela era assim, eu não posso fazer cursinho de novo, eu preciso me livrar, eu preciso me livrar disso aqui. Então, assim, professor, não interessa, qualquer universidade, em qualquer lugar, pode ser em São Paulo, pode ser no inferno, tem medicina no inferno? Eu prefiro ir pra medicina no inferno do que ficar aqui. Isso, né, Cecília? Sim, exatamente você que está em casa se identifica com a Cecília. Claro que eu lembro. Se você se identifica com a Cecília, você coloca nos comentários agora. Eu me identifico. Cecília, eu entendo. É melhor fazer medicina na Universidade Federal do Inferno, na UF, na Universidade Federal do Inferno, do que aqui. Era isso, né? Então, isso vem acompanhado de uma desmotivação, e o que eu queria te falar, né, e você começar a prestar atenção nisso e tal, não quero transformar esse episódio numa orientação, né, mas eu acho importante destacar isso.
Existe um gráfico, que eu não vim preparado pra isso nesse episódio, mas existe um gráfico que vocês já viram em aula, que é um gráfico da ansiedade versus o desempenho. Sim. Se eu tivesse preparado, eu ia mostrar ele na tela agora, pra galera vir em casa e tal. Quem quiser me pede que eu mando o tal do gráfico. E o que esse gráfico resumidamente fala? Que não é quanto mais calmo, melhor. Às vezes não é quanto mais calmo, melhor. E quanto mais ansioso, pior. Existe uma taxa de ansiedade no meio do caminho que é a taxa ideal em que você vai ter o desempenho melhor. Porque quando você começa a ficar muito calmo e entra nessa vibe, assim, ó, eu digo, vocês estavam mais ansiosos quando começou o episódio do que eu, porque eu já tô fazendo isso aqui há algum tempo. Sim. Mas a hora que eu perder o friozinho na barriga pra fazer, eu paro. Porque daí encheu o saco, entendeu? Por exemplo, você tá ouvindo esse episódio de 2023, em 2024 acho que eu vou continuar gravando. Mas se eu perder o friozinho na barriga, eu paro. Ah, porque daí vai ter aquele troço e tal. Então tu tem que ter um nível de ansiedade certo. E veja bem, o trabalho pra você se motivar a fazer isso, e eu defendo bastante que motivação importa, é um trabalho tão grande quanto você fazer, porque senão você vai ficar nesse platô, digamos assim, né? E vai até o final, vai ficar legal. Então a gente tem que trabalhar isso. Já se Com prepara. certeza, com certeza. Tem que se empilhar. Talvez, nós estamos em julho, quando esse episódio for pro ar em outubro e tu ouvir, tu vai dizer assim, não, mas agora eu já tô pilhada, porque a prova tá chegando. É a minha esperança. Vai estar faltando um mês pra prova, e você vai estar aqui, ó, assim, ó, vamos ver se eu consigo te afetar. Segunda-feira que vem, dia 24, faltam 100 dias pro Enem. Uhum. Ah, eu lembro que tu colocava no quadro quantos dias faltavam pro Enem. Nossa senhora. O medo. Tu lembra disso, né? Claro que eu lembro, o trauma. Mas é que tu já tá um nervoso, trauma. eu vou te deixar mais nervoso ainda, Dudu. Sim. Não, pode... Tá tudo certo. Por que te deixava ansioso, ou te deixa ansioso ainda essa contagem regressiva pro Enem? É que não é uma coisa lógica, né? Eu sei que eu me preparei, eu estudo, mas é aquilo de... Tá chegando, é o monstro batendo na porta, ele tá vindo te pegar e ter que enfrentar isso é assustador, né? Tem que sentar lá no dia e ficar esperando aqueles 30 minutos infernais para ver o tema da redação e fazer a redação. Dá um nervoso, né? É tudo... É uma bola de neve que vai se acumulando e quanto mais tu pensa, pior, né? Sim. Então... Mas tu sabe, Dudu, assim, ó, essa questão da contagem regressiva, né? Eles contaram agora que eu fazia no quadro, eu vou ter que explicar o que vocês falaram, senão eu vou parecer um monstro, né? Tu não concorda, tu não acena com a cabeça, porque tem vídeo também, e tu não concorda, Não, tu mas mantém a a câmera postura. tá em ti agora, Não, Laura. que bom, menos mal. Ó, a contagem regressiva, eu fiz um episódio, publiquei aqui nesse podcast, você tá vendo no YouTube agora, você pode procurar aí, contagem regressiva, eu fiz de 100 dias pro Enem, fiz um episódio, gravado, publicado. Agora nós estamos no dia 2 de outubro, se isso aqui foi pro ar dia 2 de outubro mesmo, tá faltando um mês e 3 dias, 30 e pouquinhos dias pro Enem. Qual que é o... Te controla. Qual que é o problema? Quando a gente escuta o número de dias que faltam pro Enem, agora vai entrar o Lauro, estudante de psicologia. Existem reações que você pode ter aquilo. E a reação natural é de fuga. Cara, não me fala quantos dias. Tava vendo no Twitter agora, esse final de semana, a galera postando. Ai, que saco essas pessoas falando quantos dias falta pro Enem, não quero saber. Tá. Por quê? Porque é uma tendência de fuga. Só que quando você foge disso, cara, tu falou o monstro tá batendo na porta. Dudu, o monstro vai bater na porta, velho. Se tu ficar negando isso e tentando não pensar... Por que eu entrava na aula e eu botava a contagem de dias? Porque é melhor você enfrentar isso, quantos dias faltam pra prova, do que você deixar pra explodir na hora da prova. Não, com certeza. Entendeu? Então assim, ó, quem tá em casa agora vai ouvir que faltam 30 e poucos dias pra prova... Ai, não quero ouvir falar. Faz o contrário, mano. Todo dia que tu acordar, vê que dia é e quantos dias faltam. 32, 31, 30, 29. Você vai dizer, professor, meu Deus, vai me dar uma ansiedade. É melhor te dar uma ansiedade agora do que essa bosta explodir no dia do Enem. Daí você tá ferrado, cara. Porque não é uma coisa que tu pode fugir pra sempre, entendeu? Se tu tá fugindo de uma situação que talvez tu não precise enfrentar, beleza, mas tu vai ter que enfrentar no dia do Enem ou no dia do vestibular, que a gente já vai falar sobre isso, que vocês estão focados no vestibular aqui da UFSC também. Tu vai ter que enfrentar, não tem como fugir. Então esse mecanismo de fuga é burro. Uma coisa é assim, eu tenho medo de tubarão. Já contei na aula, já falei várias vezes. Então eu evito entrar no mar muito fundo. Eu evito, né? Fui a Recife esses dias, tinha a praia lá com a plaquinha, mas eu não molho nem meu pé naquela água. Tem uns caras que entram, é proibido, eu não molho nem meu pé. Tá louco, velho. Mas professor, o tubarão não vai vir no raso. Tá brincando comigo, eu não vou nem chegar perto, eu fico na areia e eu já fico meio assim, vai que nem nos filmes o tubarão vem se arrastando na areia. Eu não vou, mas é uma coisa que eu posso fugir, entendeu? Agora, se eu tivesse que ir num cruzeiro...
A Estefânia quer comemorar 2 anos de casado no que vem num cruzeiro. Vou ter que ir? Eu não vou ficar assim, ó. Nem me fala que vai ter o cruzeiro e pode naufragar e ter tubarão. Não me fala. Não quero ouvir falar. Não, mano, eu vou me preparar pra isso. Ó, eu preciso ir, vou ter que não sei o quê. Tem que encarar o troço. Então, pensar nessa contagem de dias é importante pra isso. Pra que você consiga ficar mais tranquilo. Mas tudo bem, já falamos bastante sobre essa primeira parte. Eu quero saber de vocês... A gente tá falando de Enem, mas eu sei que vocês vão fazer também o vestibular da UFSC. Nós estamos aqui em Floripa. Primeira pergunta, além do Enem e do vestibular da UFSC, estão pensando em fazer outras provas? Eu tenho particularmente muito interesse pela prova da Estadual do Rio e as provas, as federais Tu pode contar o porquê desse interesse? Posso, a minha namorada passou pra lá, ela estuda Direito na UFRJ. Excelente motivo pra ir pro Rio. E aí? E, enfim, tenho interesse nessa prova. E porque aqui no Sul tem as federais que fazem vestibular, né? É aquela coisa, tem a prova lá, por que não fazer, né? Entendi. Só que, ao mesmo tempo, é uma confusão, né? Porque como é que tu se prepara pra esse tanto de prova? Tu meio que não se prepara, né? Tu foca no que é a tua preferência e tu vai pras outras, na esperança de dar certo. Entendi. Mas porque o empenho que tu vai ter que destinar, tu não consegue dividir tudo, né? É um malabarismo muito grande. E a gente pegar Enem, UERJ e UFSC, são 3 provas bem diferentes, né? Já é bastante coisa. Com formatos bem diferentes. E tu pretende fazer alguma outra além dessas? Não, eu não sei ainda. Tá na dúvida. Ainda estamos... Provavelmente quando o episódio for pro ar, tu já decidiu. Com certeza. Mas por enquanto ainda tá na dúvida. E tu, Ceci? Laura, você lembra nas orientações? Ai, lá vem. Que o meu caos, além de eu não aceitar fazer mais de 1 ano de cursinho... Sim. Que agora eu já tô no 3º, vou expor Bacana. aqui, então... Decepcionante. Exposed. Era... Eu não conseguia decidir que prova fazer. E eu ficava desesperada, falando pra ti, pelo amor de Deus, Laura, me ajuda, me fala que prova que eu vou fazer, que eu não consigo decidir. E aí eu... Tu ainda tá nessa? Não, naquela época eu fazia, tipo, eu queria muito a Unicamp e a FUVEST, né? Eu ia perguntar, tinha um rolê com São Paulo, né? Tinha, Tá. só que aí... Era um motivo parecido com o do Dudu ou não? Não, é só o motivo que eu realmente queria estudar nessas universidades. Entendi. Mas em 2021, né, que foi quando eu tava nesse caos, decidi fazer Unicamp, Unesc e FUVEST, sei lá o quê. Eu tive uma infecção no coração, fiquei internada, perdi todas as provas e consegui receber alta logo antes do Enem. O Enem foi caótico. Deus. Nossa, foi um caos e eu falei, tá bom, o universo não quer que eu faça nada. Ai, desisti de tudo. Aí agora eu só tô na UFSC. Agora baixou o clima do episódio. Cara. E aí teu foco, UFSC. Tipo, ano passado eu fiz o FPR também, porque acaba que todo mundo faz, assim. Que aqui em Santa Catarina só tem a UFSC, né? De federal, né? Sim. Então a gente acaba indo, assim. Às vezes eu faço o URGS, o FPR. Provavelmente vou fazer o FPR esse ano também. Entendi. Mas não é aquela coisa, assim... Não quer entrar na UFSC. É que eu sempre faço, então experiência de prova eu tenho. Já fiz umas vezes o FPR, sabe? Então, sei lá, vai que, né? Entendi. Mas foco UFSC. Tá, entendi. Então, estamos com UFSC e ali UFSC também, porque o Enem quer entrar pela UFSC e tal, e a Estadual do Rio de Janeiro, porque nós temos alguns interesses pessoais ali. Mas deixa eu perguntar pra vocês. Pra quem não sabe, tá em casa, a UFSC, ela tem hoje... Enquanto esse episódio estava sendo gravado, 70% das vagas destinadas pelo vestibular e 30% das vagas destinadas para o Enem, que é uma realidade de várias outras universidades do Brasil, né? Tem uma porcentagem de vagas, etc e tal. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Como é que vocês dividem o estudo? Sabendo que tem 70% das vagas para o vestibular e 30% para o Enem, o estudo de vocês também é dividido 70%, 30%? Vocês não têm uma noção concreta disso? Como é que vocês lidam com se preparar para mais de uma prova ao mesmo tempo? Porque é a realidade de muita gente que tá em casa. Queres começar? Ai, Dudu. Chama pra mim o problema. Não, começa. Cara, eu acho que mais ou menos sim. Esse ano não... É que a gente, tipo... Em 2020 e 2021, não teve a prova da UFSC por causa da pandemia. Perfeito. Então, foi só o Enem. E eu, tipo, foquei no Enem 2 anos, assim... Só Enem. E parece que o que eu tinha pra fazer do Enem eu fiz, assim. Entendi, já esgotou. Eu já não aguento mais Enem. Então, eu tô focada ano passado e esse ano mais na UFSC. Mas também, né, indo atrás do Enem... Vamos fazer um parênteses, deixar o Dudu falar, que é uma forma de se motivar, entendeu? Sim. Porque, cara, não aguento, eu vou fazer de novo o Enem. Tem questão que você olha do Enem e você já sabe que a resposta é D...
Não necessariamente porque você saiba fazer ela. Eu já fiz 500 vezes essa questão. Exatamente. Então é uma forma de se motivar. Não tem mais prova pra fazer do Enem, não tem mais simulado. Sabe o que seria o ideal pra você nesse momento? Que eles aprovassem uma ideia que tá engavetada há muito tempo, que era de ter mais de um Enem por ano. Cara, pra você ia ser excelente. 3 Enems por ano, 4 Enems por ano. Pros alunos isso ia ser ótimo. Quem ia se ferrar com 3 ou 4 Enems por ano são os cursinhos. Alô, você, dono de cursinho, que eu sei que tá escutando. Eu sei que tu tá tentando pegar umas ideias. O que você vai fazer quando forem 4 Enems por ano? Tu vai continuar com a tua turma do ano inteiro? Ou tu vai fazer turmas focadas em cada uma dessas provas? Hein, Nenê? Já começou a pensar? Não, então pensa. Mas pros alunos é ótimo. Pra quem chegou nesse ponto de encher o saco da prova, você vai ali, ó, fazendo questão de Enem e fazendo Enem até aí e focado na outra. Tá, e tu, Dudu? O meu caso é um pouco similar com o da Ceci, que por causa da ausência da prova da UFSC, que foi só Enem. E a prova do Enem é uma prova que, pô, não sou muito fã. É uma prova que cansa muito, é uma Também prova não muito sou muito exaustão. Tu tá me dizendo então que tu veio num podcast do Lauro, interpreta Enem, e você tem a cara de pau de dizer que você não é fã do Enem, é isso? Foi difícil, mas eu falei. Tá falado. Tem que falar. O que é o teu ranço com o Enem? É porque quando tu pega uma prova de vestibular mais tradicional, né? É muito conceito, assim. Tu vê o que tu pode fazer. Pô, isso daqui eu não sabia porque... Isso daqui eu errei porque eu não sabia. Porque... Enfim, eu acho que é mais fácil de tu corrigir, de tu melhorar. A prova do Enem, tu pega aquelas questões de linguagens... Laura, eu te adoro, mas eu abomino a tua área. Linguagens é um trauma, assim, tão grande que eu deixo... Assim, ó, no meu planejamento do Enem, a última matéria que eu faço no primeiro dia, seja o que for ali, porque... É muito tu ter aquela visão na hora, entender o que ele tá te perguntando na hora. Não é uma resposta cravada. Eu sou muito da área de exatas, né? Então eu adoro... Pô, números são respostas, tu fala, 1 mais 1 é 2. Não é o 1 mais 1 é 2, é o poema da Cecília Meirelles, o que ela quis dizer. Sim. Isso que pega na hora, isso que trabalha muito com essa área de interpretação, é muito incerteza na hora de fazer a prova. Sim. Isso acaba me levando mais pra UFSC, que é o vestibular tradicional. Pro vestibular, né? É um vestibular de somatório, né? A gente pode comentar mais sobre ele, mas é legal agora você que se identificou com o Dudu. Antes você se identificou com a Cecília na Universidade Federal do Inferno, agora com o Dudu no ranço do Enem. Então você pode colocar, me identifico, hashtag ranço do Enem. Porque o que acontece? Eu concordo com você, que o Enem é muito mais difícil de você corrigir os erros. Você descobrir por que uma questão tá errada. Cara, quando eu vou gravar, por exemplo, resoluções de Enem, e isso eu converso, né? Eu tô gravando aula para um curso online. E aí diz, Lauro, resolve a prova do Enem inteira. Eu digo, tá, mas eu não gabaritei a prova. E daquelas provas que estão ali, além das questões que eu errei, que eu já me convenci do erro, tem as que eu continuo achando que eu não tô errado. Sim. Com certeza. Né? Então você tem o gabarito do INEP e tem o gabarito do Lauro. Aí, professor, mas o senhor não pode ser arrogante a ponto... Eu acho que o meu é melhor. Eu acho que o meu gabarito tá mais certo. Eu vou fazer o quê? Mas isso não acontece na UFSC. Porque se tem na UFSC ou em outro vestibular uma questão que eu discordo do gabarito, e tem questões da UFSC que estão erradas, lamento informar, mas aí tá numa gramática. Tá aqui, ó. A UFSC tá falando que é isso, não é? Tá aqui, ó, na página 38 da gramática tal. Quer dizer, a que tu falou da exatidão. Você tem como provar aquilo, né? E o Enem é uma prova mais nebulosa nesse sentido, assim, que quando tu vai ver, cara, até resoluções de questões no YouTube. Pega uma questão e bota pra ver as resoluções. Tu encontra 3 resoluções completamente diferentes. Sim, com certeza. É bem difícil isso pra gente. Completamente diferentes. Então eu concordo, assim, ó, com esse ponto de vocês, que fica mais difícil, e até não sei se eu já contei essa história, mas não é que eu seja apaixonado pelo Enem, né? Eu tenho minhas severas críticas à prova, mas foi o momento que eu comecei a estudar o Enem e entender o Enem, me especializar e virar o Interpreta Enem, foi um momento muito parecido com o que vocês passaram na pandemia, né? Vocês em 2020 e 2021 viram uma universidade em Florianópolis, a cidade que vocês moram, acabar com o seu vestibular e adotar 100% Enem, que vai de uma... Imagina, galera que tá em casa, vai de uma prova somatória para uma prova como a do Enem, uma prova somatória e conteudista, né? E vai pra prova do Enem. E comigo foi parecido lá em Santa Maria, mas vários anos antes, de 2013, que eles acabaram com o vestibular e botaram só Enem porque eles quiseram, né? Acho que eu já contei essa história aqui. A decisão de que acabariam com o vestibular e adotariam só o Enem foi feita numa votação como a gente vota pra decidir o que a gente vai comprar pro churrasco. Que carne vai comprar e que cerveja, assim, ó.
Levanta a mão quem acha que tem que acabar com o vestibular. Levantaram a mão X pessoas e foi isso aí. E só pra vocês saberem, eu acho que na época eu não contei pra vocês, houve uma votação semelhante na UFSC. Eu participei de uma reunião da UFSC, acho que é a primeira vez que eu conto isso no podcast, em que rolou a possibilidade de, durante a pandemia, as vagas serem decididas por sorteio. Eu vi essa live no YouTube, eu fiquei Sorteio. muito brava. Sorteio. Foi uma live no YouTube, ninguém me contou, eu vi. E eu me lembro que na época eu tava ouvindo assim, ó. Não, então a gente queria levantar a possibilidade de ser sorteio, porque seria algo mais democrático, mais justo, né? Você que tá em casa, ouve essa reunião. E aí eu digo, eu ouvindo, né? Os caras tão sacanagem, imagina sorteio, né? Imagina sortear e tal. Fiquei meio assim, né? Começou a votação. Quem quer votar pra sorteio, digite não sei o que, quem quer não. Eu digo, esse cara tá sacanagem, não é possível que isso vai acontecer. Mas assim, ó, é uma decisão que ela envolve tanto a gente, né? E os caras decidem como se fosse ali do cara, vamos combinar um churrasco. Que vai ser. Vamos acabar com a vida desse povo. E aí eu me lembro que a votação, galera, foi assim, eu não vou lembrar dos números, tá? Mas sei lá, tinha 50 pessoas votando e foi tipo 28-22 pra não ter o sorteio. Foi uma diferença de 6 votos, um negócio assim. Aí você chegou a começar a tremer a perna, assim, ó. Foi uma decisão assim, ó. Então, aí eu me estudei pro Enem porque eu fui obrigado na época. Sim. Eu não gostava da prova do Enem, eu odiava a prova do Enem, eu não sei o que, eu não entendo. Eu dizia que o Enem era só interpretação e é isso. De tanto conhecer, comecei a gostar, comecei a achar mais interessante, comecei a achar os padrões. Só que o tempo que eu demorei pra encontrar os padrões da prova de linguagens e conseguir dar uma aula pra ela, vocês não têm como vestibulando. Porque eu sempre falo isso é uma coisa que eu digo pros meus colegas professores. Gente, a gente estuda uma disciplina, cara. Eu sou formado em letras, eu sou um dos poucos professores que eu conheço da minha área que dá aula de português, literatura e redação. A maioria escolhe uma, porque senão é muita coisa pra estudar, pra dar aula. Vocês estão estudando quantas, cara? Pois é. Como é que o cara vai fazer? Não faz. Não faz. Então, voltei pra pergunta, né? Ranço do Enem. O que vocês fazem? Como vocês estão os dois num momento que estão deixando o Enem meio de lado, foco total no vestibular da UFSC. Ou seja, quando vai ver aula, quando vai fazer resumo, quando vai fazer questões, o foco é maior esse. Mas se mantém assim, fazendo um simulado de Enem de vez em quando? Nem isso. Sim, sim. Com certeza. Não, por mais que não seja uma prova que a gente dê tanta atenção, a gente não pode descartar. Ainda... eu tava comentando contigo antes que é uma prova mais difícil, tem muito mais concorrência, né? O Brasil inteiro concorrendo pelas mesmas vagas. A UFSC é só quem vem pra cá fazer a UFSC, mas te abre tantas portas pra tantos lugares, tem tanta faculdade que aceita Enem que é simplesmente uma prova muito, muito poderosa pra tudo descartar. Enem não dá pra deixar de lado. E agora surgiu outra pergunta, então. E se vocês tiverem uma nota no Enem que é suficiente pra entrar em outra universidade, mas não na UFSC? Vocês vão? Aí eu tenho pesadelo com isso, né? Por quê? Porque eu meio que vou ter que ir. Imagina, eu ir na Federal de Tocantins. Tipo, eu não quero morar lá, com todo respeito, sabe? Porque eu gosto de ficar aqui, é muito longe. É longe, tu não conhece, não sabe como é a cidade. Então... Ai, meu Deus, Federal de Jataí, que a minha família mora lá, entendeu? Eu tenho pesadelo com isso, Lauro. Mas a tua família mora lá e tu não quer ir lá, Lauro, tu quer fugir deles. Tu já foi pra lá, não tem como. Não, nunca fui. Não tem como. Não tem como. Tá, mas... Não tem como, cara, não tem como. Tá, tu tem pesadelo com isso? Em que sentido? É só você não botar a nota lá. Sim, mas se eu tiver a nota, tipo, sabe, eu meio que preciso... Entendi. Porque esse é meu último ano de cursinho, eu não tenho mais a menor saúde Ponto. pra fazer mais cursinho. Tá. Esse é meu último ano. Tá. Então, eu vou pra Federal do Inferno... ou eu vou ter que fazer um financiamento pra uma particular. Entendi. Que já era esse meu plano esse ano. Já tipo, tá eu bem me matriculei louco. em particular esse ano. Tá. Eu ia aí, tava com apartamento, tudo, lá em Porto Alegre. Gente, é junto? A Vai gente ia ter junto. O tanta Dudu também gente. se matriculou na tu ia PUC. nessa? Sim, não, a É. gente tava... pra tu ver o Já nível do foi. nosso delírio, assim, sabe? E acabou que não deu certo e tal. E eu me matriculei pra arquitetura na UFSC que fiz esse ano. Sério? Sério. Como é que tu não me contou? Tô contando Tá agora, aí. surpresa? Porque, cara, a ideia de fazer cursinho é simplesmente abominável, assim, sabe? Eu prefiro ser infeliz fazendo outra coisa do que ser infeliz fazendo cursinho. Eu cheguei nesse ponto, Meu assim. Deus, vai ter muita gente se identificando com vocês. Não, Lauro, tu não tem ideia o tanto que o cursinho, assim, me empurrou pro fundo do poço, né, Dudu? É que o cursinho dói, o cursinho machuca, não é... Nossa, o cursinho é muito do mal, sabe? E vocês fazem cursinho presencial, né? Sim. Tá. O que vocês acham
Pra quem, né? Vai ter muita gente em casa que faz online, mas tem gente que faz presencial nas suas cidades também. O que é desse clima que mais machuca, como vocês falaram? O que te atrapalha tanto no cursinho? O meu maior problema é me comparar. Eu me comparo muito com as outras pessoas. E quando eu vejo que eu não tô indo tão bem quanto elas, e isso me deixa pirado, me joga pra baixo, pensa, pô, não tô sendo suficiente, coisa. E eu já me mato de estudar e parece que é dar o meu melhor e ainda não ser o bom o suficiente. Isso que machuca muito. E comparação que você diz com os outros é vendo a galera sendo aprovado em outros lugares, vendo nota de simulado, essas coisas? Eu acho que algo que se fala muito pouco é o quanto dói ver alguém que próximo de ti ser aprovado. Tu fica muito feliz pela pessoa. Sim, isso é muito difícil. Mas tu É um sentimento duplo, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas tu vê pensar ali, eu fico feliz, mas eu queria ser eu ali. É algo que machuca demais, demais, demais. E ter que lidar com essa bomba de sentimento, ver o pessoal indo bem simulado e pegando aprovações, particular em metade do ano, sendo aprovado em posições boas, é difícil, mas, tipo, nesse quesito de comparação. Cara, essa frase é muito forte, né? Como é que a Cecília falou? Prefiro ser infeliz fazendo outra coisa do que ser infeliz na zona do cursinho. Sim. É que, na verdade, vamos tentar agora acalmar o processo, né? Porque com a vibe... Os ânimos aqui não tão calmos, esse não. episódio agora vai ter gente em casa chorando. Mas vamos entender assim, né? Você tocou felicidade e tal. Cara, fazer outra coisa. Pô, você provavelmente botou arquitetura dentre um universo de várias coisas, Sim. porque você vislumbra talvez 1% de chance, ou menos, de que aquilo ali talvez não seria tão ruim, Sim, né? Porque quase coloquei psicologia, tua então, colega. Quase que eu fui já tua imaginou colega, a gente viu? colegas? Mas seria melhor que outras coisas. Seria melhor do que, sei lá, letras. Tá, ok. Beleza, botou aquilo ali. Cara, o universo, ele é muito maior e as coisas, elas acontecem tão rápido e vão mudando tão rápido pra você ter a certeza das consequências que vão ter aquilo ali, entendeu? Então eu falo isso porque eu já fui vestibulando de medicina, eu já tive nesse lugar. Claro que diferente de vocês, eu acho engraçado que daí eu posso contar essas histórias, né? Você falou assim que tá no 3º ano de cursinho e é o seu último e tal. Não. Quando eu fiz pra medicina, quando eu tava no 3º ano, eu tinha tanta certeza que eu ia passar. Ai, eu também, Laura. Eu falava Tanta pra ti. certeza. Porque assim, ó, no meu 3º ano, né, eu era a maior nota, uma das maiores notas do meu colégio. Eu tava muito bem na prova e tal. Então eu tinha certeza que eu ia passar. Quando eu recebi a notícia de que eu não passei, foi uma surpresa muito grande. Então, não é assim, ó, eu não cogitava fazer o 1º ano de cursinho após o 3º. Não é que eu não cogitava fazer 3. Eu fazer o 1º. Então, eu nunca tive aquele sonho que muita gente que tá em casa tem, do amor que não se mede, do eu vou fazer medicina, não importa o que aconteça, por quantos anos forem e tal. Até vou deixar bem claro aqui neste episódio, você que tem essa visão do, o que importa é eu conseguir o que eu quero, eu ser feliz, eu vou tentar 90 anos se for preciso, eu acho que você tá errado. Eu acho que isso é uma idealização que foi romantizada. As pessoas transformaram esse desejo em mostrar que você quer de verdade. E que a pessoa que não pensa assim, ela não quer de verdade. Cara, isso não é saudável em nenhum setor da sua vida. Então eu até brinco e já provavelmente instiguei vocês a pensarem num plano B, a isso e aquilo. Não porque eu acho que vocês não vão conseguir e vão desistir. Não, porque não é saudável se transformar numa obsessão pra conseguir aquilo. Então, as pessoas que estão ouvindo esse episódio que não estão no mundo de vestibular, você que está ouvindo, olha o relato dos colegas que estão aqui do quanto é torturante passar por esse processo. É a incerteza da definição do futuro. O que eu posso dizer para tentar tranquilizar vocês, e que bom que esse episódio ficou gravado, eu faço uma aposta com vocês. Meu Deus. Faço uma aposta. Daqui a 3 anos, 2026, escutem esse episódio de novo e vocês não vão se reconhecer nesse episódio. Não importa o que você diga, entendeu? Não importa o que você estiver fazendo, Cecília. Seja medicina, seja arquitetura, seja na Universidade Federal do Inferno, seja fazendo o 6º ano de cursinho quando você disse que não faria o 3º. Não importa qual for a situação. Tu vai ouvir e vai dizer assim, cara, olha como é que eu pensava. Não, outra pessoa. Porque eu hoje, com 35 anos, talvez daqui a 3 anos eu não mude tanto. Mas quando a gente tá nessa época de vocês, vira completamente a chave. Então tu vai ser uma pessoa com um pensamento completamente alheio a isso. Então o que eu sempre oriento nesses casos pros alunos? Pense
Não assim, ó, como você falou agora. Eu aguento ficar a vida inteira fazendo cursinho se precisar pra entrar, mas não. O que eu vou fazer ano que vem se eu não passar? Então, você já parece ter um plano formado. Sim. Se eu não entrar, eu vou pra uma particular, vou financiar, depois eu me quebro trabalhando pra pagar, mas ok, é um plano. É um plano B. Quando eu falo tenha um plano B, eu não tô falando pra você ter um curso além de medicina pra você fazer. Eu tô falando pra quem tá em casa ter um plano B de o que você vai fazer se você não passar. Porque é uma realidade não passar. E querendo ou não, ter um plano B dá um certo conforto. É um conforto desconfortável. Então se eu não conseguir esse troço, pelo menos eu tenho como correr pra cá. Entendeu? Talvez quem está em casa agora esteja tão apreensivo vendo o seu plano B, porque essa pessoa não tem um plano B. E talvez esse episódio sirva pra gente estimular as pessoas a um mês antes do Enem a adquirirem um plano B. Gente, um plano B é importante. Tem que ter um plano B. Eu estou fazendo esse podcast pra chegar em mais pessoas, pra fazer não sei o que, blá. E se eu continuar 3 anos fazendo esse podcast e ele tiver no máximo 50 visualizações no YouTube porque as pessoas não gostaram? Eu tenho que ter um plano B. Qual que é o plano B? É fazer postagem patrocinada do podcast pra ele bombar mais? É parar com o podcast? É mudar o formato? Tem que ter o plano B, senão você não consegue. Segura a mão do psicólogo. Eu tenho mais algumas perguntas pra fazer. Vocês viram que a gente tá chegando no final do episódio e eu falei que acabava muito rápido? Muito rápido. É muito rápido, parece 5 minutos. Algumas perguntas que eu quero fazer pra gente deixar de dica pra galera que tá em casa, tá? Redação. Como é que vocês estão estudando? Fazem toda semana? Não fazem? Sofro, mas tem que fazer, né? Tu odeia redação, né? Odeio, abomino. É a meta fazer toda semana, né? Eu acho indispensável, ainda mais fazer, em especial quando tu treina tanto dissertação quanto os gêneros, né? Mas... Porque tu tá fazendo redação do Enem e da UFSC, e a da UFSC é diferente do Enem. Mas agora a UFSC também não tem mais dissertação, que foi Isso. Nossa, eu não quero nem falar sobre isso, que eu vou começar a chorar. Isso foi terrível, né? Foi terrível. Laura, tu não tem noção do tanto que eu chorei durante a prova. Tem as minhas lágrimas na folha da redação que foi entregue. Pra você que tá em casa, eu cheguei a gravar stories sobre isso, né? Nos meus stories eu falo sempre só de Enem, mas dessa vez eu tive que abrir uma exceção. A UFSC, ela sempre cobrava dissertação e outros gêneros, carta, não sei o quê, até textão de Facebook e tal. E na metade do ano agora, 2023, ou no verão? No final do ano. Isso, no final do ano passado. Mesmo, assim, no final do ano passado. Entendeu? No final do ano passado, os caras simplesmente não botaram dissertação como uma opção. Porque daí, óbvio, né? Quem fazia Enem e várias outras provas, focava na dissertação, vai ter lá a opção. Os caras tiraram a opção. O que, na minha opinião, me lembro que na época conversei com professores que participam da banca de elaboração, foi uma puta sacanagem, né? Uma falta de consideração. Porque se você quer fazer um vestibular e não colocar como opção, não coloca a dissertação como opção no edital. Sim. Pro cara se preparar, Seria entendeu? bem mais fácil pra gente. Aí vieram com o papo, alô, banca da UFSC, vieram com o papo, porque nós nunca falamos que a dissertação... Porra, tu faz 20 anos de um vestibular, sempre tem a merda da dissertação ali, mas naquele ano não colocar, bora, sacanagem comigo, né? Era a única certeza que a gente tinha, era o nosso conforto, era entendeu? Era óbvio. Isso aí foi uma sacanagem do cão que não existe, mas não, agora você tem que se preparar. Mas daí você faz redação toda semana, foco na UFSC. Esses outros gêneros, nos dois. E às vezes eu até planejo fazer mais do que uma, porque é muita coisa. Eu odeio de redação, mas sou obrigado a admitir. Com uma nota, tu precisa ir bem em redação, não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais que tem peso na UFSC, né, redação. Sim. E tu é melhorzinha na redação do que o Dudu, né? Né? O Dudu redação, odeia. eu sempre gostei muito de redação. Dudu batalha ali, que eu lembro. Eu gosto muito. Redação sempre foi meu ponto forte, assim. E tu segue praticando toda semana? Não. Nos meus anos anteriores, assim, eu sempre treinei toda semana, às vezes 2 vezes por semana também. Muita redação Enem. E esse ano, na verdade, eu não consegui fazer nada. Estava com atestado psiquiátrico, não podia comparecer às aulas e fazer... Meu Deus, Cecília. Mas conta a desgraça, agora tu conta coisa boa, né? Que coisa boa. A tua aprovação. A Cecília mal foi nas aulas, tava sofrendo, tava coisa... Nossa, porque eu não tô estudando... E aqui a gente tem um vestibular da particular, né? Das particulares, da CAF. Sim. Foi fazer assim, não, porque eu fui terrível e coisa. Nono lugar geral no vestibular da CAF. Olha aí, ó. Viu? Obrigada, Dudu, sem conseguir nas aulas. Pelo suporte. Então, que falaram pra mim, né? Porque do jeito que tu tá estudando, você não vai conseguir passar nem na CAF. Passei no top 10. Toma. Toma. #chu.
Não é uma fórmula mágica, Cara, mas Porque não, mas também não, o não, descanso não, é não, necessário, né? Se eu precisei me afastar... Não é uma fórmula mágica, mas é só você se afastar um pouquinho e você consegue enxergar. Então você tem lá a Cecília atacada, a louca, que quer ir pra Universidade Federal do Inferno, mas não quer fazer cursinho, estudando que nem uma doida pra isso. De repente o corpo bugou aquilo ali. Quer dizer, você foi forçada a descansar. Sim. Eu sempre digo pros alunos que se você não descansar, uma hora o seu corpo vai parar e vai fazer você descansar. A gente é nada perante a natureza e essa condição. Então ele vai fazer você parar. Você foi forçada a fazer o que você precisava. Sim. Porque se você tivesse inserido uma rotina de descanso no seu próprio estudo, talvez em vez de passar entre os 10, tu teria passado em primeiro. Porque o que aconteceu? Era o que tu precisava naquele momento. Só que as pessoas esperam chegar num ponto de calamidade total pra daí parar. Nossa, mas, a calamidade que eu tava é uma coisa absurda, Laura. Mas aí você entende que não é assim, ó. Nossa, que curioso o caso que aconteceu com ela. Ela conseguiu passar mesmo sem estudar. Não, foi por causa disso, mano. Foi porque você parou. É que, poxa, eu já estudei 3 anos completos pro Isso. vestibular. Conteúdo eu já tenho, sabe? A saúde mental é muito importante. E o cursinho fala muito pra gente. Cecília, pode falar o que o cursinho fala. Pra estudar muito, ver todas as aulas. Tipo, eles têm essa cobrança de ver todas as aulas, de fazer atividades, inclusive, né? Enfim, fazer Cara, todas as Fica atividades. muito pesado. Muito Claro pesado. que é pesado, mas Eles é que... cobram da gente uma coisa que, poxa, não necessariamente é o caso individual. Talvez dê certo pra maioria, mas... Olha como no meu caso eu precisava descansar, Tem sabe? gente que tá em casa nesse momento ouvindo vocês falarem e a pessoa está tendo um colapso de choro durante o episódio. Porque ela tá num nível de... É, sério. Ela tá num nível de sobrecarga tão alto. Tem gente que escuta esse podcast malhando. É capaz de ter uma pessoa agora malhando na academia na esteira e entrou num colapso na esteira. Tá todo mundo olhando credo, pra ela e pensando assim, ó, Lauro. o que tá acontecendo? Ela tá... Porque as pessoas... Ninguém fala, cara, você tem que parar. Você que está a 1 mês da prova do Enem, entenda que talvez... Você acredita em quê? Em destino, sorte, Deus, o que for? Alguma coisa colocou esse episódio na sua frente pra você entender que se você ficar estudando 24 horas por dia até o Enem agora, na reta final, você não vai conseguir fazer uma boa prova, cara. Sim. Algo que eu falo muito pros meus amigos é que talvez com menos estudo e com descanso, estando bem, tu passa. Se tu tiver sorte ali no dia, se caiu o que tu estudou, tu consegue passar. Mas o Genial. contrário, se não tiver bem mentalmente, se chegar na prova assim, tiver... eu estudei bastante, mas se estiver cansado, tu nunca passa. Não importa o quanto tu tenha estudado, se tu não tiver condições mentais de fazer uma boa prova, não tem como superar. Então, e é exatamente esse o meu caso, porque eu não tenho nenhuma condição mental de fazer prova, né? Claramente. Então, poxa, nos outros anos, assim, dá pra ver que eu não passei por causa de ansiedade, sabe? Que loucura. Então, é isso. Pô, eu acho que desde o meu primeiro ano de cursinho é isso que me falta. Então agora nós vamos aproveitar essa tua fala pra puxar a pergunta final deste episódio. Cecília, Ai, meu Deus. se você pudesse voltar no tempo pra quando você tava no terceirão ou no primeiro ano de cursinho, pudesse voltar alguns anos agora e dar um conselho, o que você daria de conselho pra si mesma, já que tu passou por tudo isso? Na verdade, eu não sei. É porque... O que tu faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente porque eu acho que não tinha como eu fazer nada diferente, sabe? Eu sempre fui atrás de psicólogo, Tipo, eu fui atrás, Tu eu nunca sabia que eu negligenciou precisava. isso? Eu nunca negligenciei, sempre fiz atividade física, sempre descansei. Mas foi uma condição que foi criada, é uma doença, querendo ou não, né? Claro. Então, fugiu do controle por muitos fatores, assim. E naquela época eu era muito sonhadora, sabe? Eu tinha um objetivo, assim, eu tinha aquele quentinho no coração de, nossa, eu quero muito fazer isso, eu vou me esforçar pra fazer isso, que a vida acabou me fazendo perder isso, então... Entendi. Não quero desiludir meu do passado, deixa ela sonhando lá. Tu acha, então, que o que aconteceu contigo, que óbvio não foi legal, mas aconteceu por uma série de fatores e que não é uma viagem no tempo em que tu desse um conselho que ia consertar? Ah, não, é muito mais complexo que isso. Muito mais complexo que isso. E você, Dudu? Se pudesse voltar no tempo, com a cabeça que você tem hoje, dar uma dica pro Eduardo saído do terceiro ano ali, ou até no início do ensino médio, ó, tu pudesse falar, faz tal coisa. Falaria a mesma coisa que a Cecília, não faria nada diferente. Claro que eu já queria estar na faculdade, já queria... se eu tivesse estudado mais no terceirão, que foi pandemia, foi em casa, podia ter me dedicado mais ali. Mas eu acho que mesmo não tendo passado, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente já alcançou, do patamar, das notas. Não é porque não passou que
não valha. Entendi. A reprovação, pra mim, me engrandeceu muito como pessoa. Tipo, eu lembro que quando eu falei contigo no primeiro ano de cursinho na orientação, Lauro, porque eu não sei se eu consigo fazer mais anos de cursinho e coisa, e tu já dava aquele cuspão na nossa cara, já dava um puxão de orelha. Daí que eu percebi que me fez engrandecer muito como pessoa, me fez ter muita maturidade, muito... Enfim, por mais que faça mal, fez bem também. Entendi. Arrasou, Dudu. Arrasou. Eu acho que essa mensagem é ótima. Você que tá aí é vestibulando como o Dudu e a Ceci, entenda que por mais desgastante e terrível que seja isso, né? Não é a pior coisa do mundo. Existem pessoas passando por problemas muito piores do que nós estamos passando aqui. E por mais caótico que seja, existem pontos positivos. Claro, por exemplo, a nossa amizade, né? Eu nunca teria conhecido o Dudu se não fosse pelo vestibular. Cara, que amor. Mas o Dudu me salvou, tá? É mesmo? É verdade. Tu viu? A gente só continua estudando hoje por causa do vestibular, por causa da nossa amizade. Porque a gente tá falando antes, só um adendo rapidinho. Tá. A gente falou mal do estudo presencial, mas o estudo presencial também tem isso, de tu ter uma rede de apoio, de tu ter amigos que te apoiem. Sem isso, fundamental. Indispensável. As amizades criadas, assim, das pessoas que entendem o que tu tá passando, sabe? Sim. Não dá pra sobreviver sem, parece. Genial. Eu juro que eu teria desistido se o Dudu não tivesse me obrigado a continuar. Eu não estaria aqui hoje, sabe? Fantástico. Eu estaria em casa sem fazer nada. Fazendo arquitetura Ou infeliz. fazendo arquitetura, sem querer. Porque, meu Deus, eu não quero fazer arquitetura. Fantástico. Queria agradecer muito a presença de vocês. Pena que o nosso papo se encerra neste exato momento. Se você quiser conversar com a Ceci e com o Dudu, a gente vai deixar os arrobas deles na descrição, mas o arroba do Dudu é @edu.links, é isso? Isso, certinho. edu.links, L-I-N-C-K-S. Podia ser um pouquinho mais fácil esse sobrenome, né? Complicado. E a Ceci é @ceci.brandão. Isso. Cecília Brandão é essa mesmo? Então, se você quiser, neste momento, você pode seguir a Ceci e o Dudu lá. Eles não postam nada de relevante. Mas postamos se você sim, claro quiser que postamos. ver a vida deles, o surto tá lá. E posso dizer pra alguém que tenha se identificado muito com o relato de vocês, mandar uma mensagem, se quiser? Por favor. Então, se você estiver ouvindo esse episódio, se identificou com alguma coisa que eles falaram, tipo, você quiser saber qual é o endereço da Universidade Federal do Inferno, pra ver se vale a pena, né? Pode conversar com eles, que eu tenho certeza que a gente vai estar aqui pra ajudar. Minha DM tá sempre aberta pra você precisar também. Valeu, gente! Valeu. É isso. Valeu, Lauro. Muito obrigado. Obrigado por terem participado. Beijo, galera. Até a próxima.